Bom dia, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia Frente C do Colégio Einstein. Hoje a gente vai realizar a correção das atividades e discussão das questões referentes ao conteúdo de biotecnologia. Beleza? Então aí, abram o livro aí na página, deixa eu só localizar, na página 556 no Praticando. Primeira questão é da UESP. Olha aí, ó. Ela diz o seguinte: pesquisadores de uma empresa de biotecnologia de Princeton, Nova Jersey, copiaram 2 genes que controlam a produção de hemoglobina humana. E essas cópias foram injetadas em embriões de porcos. 15% das hemoglobinas produzidas por esses porcos eram do tipo humano. Olha aí, né, galera? Essa experiência bacana. Nessa situação, os porcos eram chamados de quê, galera? Clone? Será que eu realizei alguma clonagem de DNA? Duplicados, heterótipos, transgênicos ou translocados? Gente, isso está muito fácil, né, gente? Pelo amor de Deus. A alternativa aí é a alternativa D, onde ele fala de organismos transgênicos. A gente viu que os organismos transgênicos são aqueles que sofrem, né, a adição, a introdução de algum material genético de uma outra espécie que é diferente da sua, né? Como aí no exemplo, na questão citada, em que os porcos passaram a ser organismos transgênicos por terem introduzido nesses porcos é, embriões, né? Aliás, perdão, material genético humano. Então, como eles introduziram hemoglobina humana nos porcos, isso é nítido que é um caso de organismos transgênicos, ou seja, sofreram introdução de um material genético de uma outra espécie diferente da sua. E lembrando, né, que o gene inserido, quando ele se expressa no organismo que recebeu, ele produz uma proteína que não era capaz de produzir e vai acabar o quê? Copiando para as outras células, né, durante a mitose. Próxima questão. Segunda, desde a antiguidade, os empreendedores já fabricavam vinho, cerveja, pão, queijo e outros produtos por meio da fermentação. De lá para cá, muitas técnicas foram desenvolvidas e aplicadas aos processos biológicos de produção de substâncias para os mais variados fins. É a biotecnologia. A partir da década de 70, a biotecnologia concentrou suas atenções nas pesquisas com o DNA, material genético, e com isso foi possível criar os organismos geneticamente modificados, conhecidos como transgênicos. Depois do sucesso obtido na transferência de genes de uma espécie para outra, foi possível evoluir e aplicar técnicas para a criação de medicamentos, hormônios, plantas modificadas e outros produtos, né? Hormônios como a insulina, né? A gente viu lá na aula. Analise as informações a seguir e assinale a alternativa correta. Bora ver aqui o que ele diz aí na letra A. Os organismos transgênicos recebem e expressam genes de outras espécies. Cara, já deu a resposta, né, gente? A resposta aqui vai ser a letra A. A gente sabe, né? Acabou de ver na questão passada que os organismos que são transgênicos, eles vão receber material genético de uma outra espécie diferente da sua. Aí eles vão acabar expressando esse material genético. Ou seja, esse material genético que foi introduzido em seu organismo, ele vai acabar expressando, né, esse gene que ele acabou recebendo. E aí vai acabar o quê? Produzindo uma proteína que antes não era capaz de produzir. E essa proteína ela vai ser copiada, né? Ou seja, esse material genético vai ser copiado para as outras células durante o seu processo de reprodução, que é durante a mitose. Então, aí a letra A. Os organismos geneticamente modificados são obtidos a partir da fermentação? Não, gente, pelo amor de Deus, fermentação é produção aqui, no caso aqui, produção de vinho, cerveja, pão, queijo, tá? Não tem nada a ver aqui. Na bioquímica, a fermentação é um processo de produção de energia, tá, gente? No caso aqui é um exemplo de fermentação
em que ocorre sem a presença do oxigênio, tá bom? Cadê? Então a letra B está errada. Letra C, a fabricação do queijo e do pão ocorre principalmente pela utilização de organismos transgênicos. Não, gente. Ele não utiliza organismo transgênico em si. Né? Ele utiliza a mesma matéria-prima, o vinho, a uva, a cevada, a massa, né, que faz o pão, o próprio queijo. Ele é feito, né, ocorre pela utilização em si do material-primo, não de organismos transgênicos. Eles em si são organismos transgênicos, tá? Os organismos transgênicos não transferem as novas características adquiridas para as próximas gerações. É claro que transfere por meio da mitose, que eu acabei de falar. A técnica de produção dos transgênicos é realizada apenas entre as espécies que pertencem ao mesmo reino. Não, gente. A gente acabou de dizer. Ocorre a introdução de um material genético de uma espécie diferente da sua. Então, gente, o organismo transgênico que ele apresenta, né, inserido lá no seu DNA, parte do DNA de outra espécie, que é a espécie doadora. E é com essa finalidade que o organismo realmente receptor, ele possa expressar as características da espécie que lhes doou aquele pedacinho do seu DNA. Então, aqui a resposta é a letra A. Terceira questão. Dentre as aplicações, dentre as aplicações atuais da genética molecular, temos os testes de identificação de pessoas por meio do RNA, ou, aliás, por meio do DNA. Essa técnica que pode ser usada para identificar suspeitos em investigações policiais consiste em detectar e comparar as sequências repetitivas ao longo de trechos da molécula de DNA, regiões conhecidas como VNTR, número variável de repetições em sequências. Olha a figura abaixo, gente. Ilustra os padrões desse VNTR de 4 pessoas envolvidas, uma vítima e 3 suspeitos, em uma investigação policial e de uma prova P coletada no local do crime. Está aqui ó, o DNA da vítima, a prova coletada no crime e os 3 suspeitos. Correto, gente? Tive isso aqui lá quando a gente estudou o DNA fingerprint, né, que é a impressão digital de DNA. A gente consegue avaliar a impressão digital, né? Até porque a gente sabe que é muito improvável que duas pessoas tenham a mesma informação de DNA, né, que tenham a mesma impressão digital. Então, a gente consegue utilizar esse teste justamente para poder distinguir, né, organismos, por exemplo, que causam determinadas doenças. É o caso do Covid, a gente consegue fazer o PCR, onde ele consegue detectar o DNA viral, o RNA viral do vírus, e também até mesmo para resolver os crimes. Tá? Aí, na letra A, qual dos suspeitos, S1, S2, S3, pertence à prova P? Gente, é só vocês compararem as bandas. Observem, deixa eu ver aqui a canetinha. De cara, opa, foi o laser. De cara, se alguém vê, ó, essa banda é igual a qual? É igual a S1? Não é, S1 tá mais em cima, S2 também. Ó, igual a S3, uma banda igual. A grossona aqui, ó, outra banda igual. Essa outra, igual. Essa outra, igual. Essa outra, igual. Se observar, ó, tá idêntica, idêntica, idêntica o suspeito 3, as bandas, estão vendo? Idêntica à prova. Então, aqui o suspeito 3 é idêntico, tá? Por quê? Porque os padrões que a gente chama de VNTR, tá? Que essas bandinhas escuras, de P e esse 3 são iguais. Beleza? Essa é a resposta da letra A. Letra B. Que tipo de material pode ser coletado e servir de prova em um caso como esse? Gente, ele pode extrair o DNA de uma amostra de sangue, por exemplo, né? Mas qualquer célula que tenha núcleo, até porque o DNA fica no núcleo, pode servir como obtenção do material genético. Bom? A resposta da letra B pode ser, por exemplo, a amostra de sangue. Seria o mais ideal, porque uma célula, você consegue extrair, né, o DNA da amostra de sangue. Mas qualquer célula nucleada pode ser utilizada para obter material genético. Ok? Vamos agora para a próxima questão. É a questão do Enem, gente. Ó, desenvolvendo habilidades, primeira questão. Na década de 90,
Células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico, em consequência de suas características peculiares. O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de... Gente, quando a gente fala em questão de células do cordão umbilical, a gente lembra diretamente das células tronco embrionárias, né? Uma vez que elas têm essa capacidade de se dividir, né, por muito tempo. Da multiplicação ela não é lenta, a multiplicação ela é rápida, né? Elas se dividem por muito tempo e produzem qualquer tipo de célula do organismo. Elas são obtidas justamente lá do cordão umbilical de recém-nascidos, elas são obtidas aí a partir de tecidos do feto humano que estão em desenvolvimento. Bom, então, gente, essas células realmente elas podem ter essa capacidade de se diferenciar em qualquer tecido. Elas apresentam, essas células, elas apresentam uma grande capacidade de multiplicação. Então, aqui a resposta é a letra D de dado, diferenciação em células especializadas. Lembrando, gente, as células troncas podem ser utilizadas para tratamento de várias doenças, tratamento, por exemplo, do mal de Parkinson, paralisia cerebral, doença cardíaca, uma série de doenças crônicas, tá? E alguns cânceres também, leucemia principalmente. Beleza? Então, a resposta é a letra D de dado. Segunda questão, também é do Enem 2015. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. A maioria, né, da insulina é produzida a partir da bactéria. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana. Por quê, gente? Como que elas começaram a produzir insulina humana? Justamente através da sequência de DNA codificante da insulina humana. Tá, gente? A resposta aqui é a letra A. A gente sabe, galera, que a questão da insulina ela é feita, né, a partir justamente da introdução da sequência de DNA de da própria insulina humana em uma bactéria. E daí essa bactéria ela é replicada, ela sofre uma replicação, ela se multiplica e começa a levar adiante essa enzima que codifica a insulina humana. Então, gente, é impressionante, né? Como a gente consegue utilizar a tecnologia do DNA recombinante para o tratamento da diabetes, viu? Vocês lembrando, né, gente, que a insulina ela é uma doença que ela é caracterizada, né, pela baixa, aliás, a diabetes é caracterizada pela baixa produção de insulina pelo pâncreas, e muitas pessoas no Brasil apresentam, né, quase que 9 milhões, 10 milhões de pessoas no Brasil apresentam diabetes. Né? Então, gente, no passado, o que eles faziam? Antigamente, a insulina, né, ela era aplicada nos diabetes, era extraída lá do pâncreas, ou até mesmo, sabe de quem? De urina de porco. Já não, hoje, com o desenvolvimento da biotecnologia, a gente consegue criar já a insulina dentro, né, in vitro, né, em laboratório. E essa insulina, falei para vocês, ela é sintetizada a partir de bactérias, principalmente, sabe de quem? Da Escherichia coli. A Escherichia coli é uma bactéria comum na nossa parede intestinal, né? E a gente pega o gene em questão, que é o gene que produz a insulina, e insere na Escherichia coli. Então, as bactérias, no caso, elas começam a se replicar, né? Elas têm essa autonomia de replicação e permite aí com que muitas bactérias elas possam ser aí como vetores, né? Servirem como vetores na biotecnologia, na engenharia genética. Beleza, gente? Então, ó, a gente utiliza, né, esses vetores na clonagem, a gente pega aí o fragmento de DNA e incorpora na bactéria. O gene humano ele é isolado, ele vai ser recortado por enzimas de restrição e inserido
lá em um plasmídio da Escherichia coli. Aí o que acontece? O plasmídio recombinante ele vai ser formado e inserido lá na célula da bactéria e vai acabar codificando o gene humano da insulina, passando a produzir esse hormônio. Beleza? Então a resposta é a letra A. Terceira questão. O esquema representado abaixo ilustra os métodos de produção de camundongos com material genético ou celular de um organismo diferente para estudo dos efeitos de uma determinada mutação gênica sobre o desenvolvimento inicial. Tais camundongos A e B são denominados respectivamente D. Então, gente, olha o que aconteceu. Vocês podem observar aí no exemplo, onde a gente tem, pegamos aí, ó, teve um processo de fertilização, aí originou aí um determinado camundongo, que aqui é no processo A. Processo B, temos aí uma cultura de células embrionárias, foi injetado, ó, no camundongo e formou um camundongo totalmente diferente. Então, galera, vocês podem observar aqui no contexto, ó, novamente repetindo, teve um processo de fertilização, espermatozoide e o óvulo. O que aconteceu? Nesse ovócito que estava fertilizado, foi injetado um DNA estranho. Ou seja, um DNA que não é um DNA desse outro óvulo. Aí o que aconteceu? Foi injetado lá na ratinha mamãe e gerou um descendente do tipo A aqui, tá? Um determinado descendente, ó. Um ratinho escuro, ok? Esse ratinho não vai ser idêntico à mãe. Ele foi o quê? Modificado. Então, gente, aqui é um exemplo clássico de transgênico. Esse ratinho aqui é um organismo transgênico. Por quê? Porque lembra que a gente estudou que é organismo transgênico quando teve o quê? A introdução de um material genético de uma outra espécie. E acabou que esse ratinho, por exemplo, acabou gerando aí, expressando uma proteína que ele não era capaz de produzir. Acabou expressando, né, uma proteína que não era do seu gene, e sim do gene do doador. Beleza? Então, aqui é um exemplo clássico de transgenia. Aqui já no B, gente, é um pouquinho diferente. Tá? Aqui no caso do B, vocês viram ó, que teve processo de fertilização, só que, no entanto, o que eles fizeram? Pegaram a cultura de células embrionárias e injetaram naquele zigoto que foi formado. Injetaram na mãe de criação e deu origem a um ratinho listrado, né? No caso aqui, o rato B. Gente, aqui é um exemplo de quimerismo, tá? Um exemplo de quimerismo ou quimerismo genético, né? É quando acontece, gente, um animal ele tem duas ou mais populações de células que são geneticamente diferentes e têm origem em zigotos diferentes. Ó, aqui teve um zigoto e essa outra célula, esse grupo de células foi de origem de outro zigoto, tá bom? Agora, professor, o que é mosaico? Se as diferentes células tivessem surgido do mesmo zigoto, aí é um caso de mosaico, tá? Então, lembra, as quimeras, galera, elas são formadas justamente a partir de dois ovos fertilizados, tá? Que é um e que seria outro, que seria fertilizado, tá bom? Então, cada população aqui de células, elas mantêm o próprio caráter e o animal, ele é a mistura de ambas as partes. Ora, duas células, dois ovos que eram fertilizados e que deram origem ao ovo, esse ovo foi inserido numa mãe de criação e acabou gerando uma quimera. Beleza? Letra D. E fique claro, gente, para quem não lembra, ó, eu acho que eu não falei isso na aula, mas a quimera, gente, é quando tem organismos que são formados por dois grupos de DNA diferentes. E esses dois DNA, eles são aí obtidos pela fusão de vários zigotos. Aqui foram dois zigotos que se fundiram e deram origem a um organismo, tá bom?
Quarta questão. A microinjeção no pronuclear de óvulos fertilizados é o método mais amplamente utilizado para a injeção de camundongos transgênicos. Esse método consiste na injeção de uma solução de DNA contendo o transgene de interesse no pronúcleo de um óvulo recém-fertilizado. Os óvulos são então transferidos para os ovidutos fertilizados, aliás, de uma fêmea, para os ovidutos de uma fêmea, onde se desenvolvem. Considerando a técnica de microinjeção pronuclear de óvulos fertilizados, identifique e VUF as afirmativas abaixo. O transgene será expresso nas células somáticas e germinativas dos indivíduos transgênicos. Correto, gente. Até porque esses óvulos, né, que foram realmente transferidos para os ovidutos da fêmea, quando ela se desenvolver, esse gene que está dentro desse óvulo, ele vai realmente ser expresso nas células somáticas e nas células germinativas. Ou seja, o próprio indivíduo transgênico, ele vai expressar os genes que estão naquele DNA. Inclusive, quando essas células entrar em divisão, quando a célula entrar em mitose e em meiose. Então, verdadeiro. A expressão do transgênio ocorrerá pela tradução do RNA mensageiro, sintetizado a partir do transgênio, correto. É aquela historiazinha que a gente estudou, gente, lá do DNA, RNA, proteína. As proteínas que aquele organismo transgênico expressa, elas são obtidas a partir da tradução do RNA. O transgene será transmitido para a descendência do camundongo transgênico de forma mendeliana. Sim, tudo que a gente estudou, as características obtidas de Mendel, vão ser transmitidas para os seus descendentes. Corretíssimo. O camundongo transgênico produzirá descendentes com código geneticamente modificado? Não. Gente, o código dele já era modificado e o seu código vai ser transmitido aos seus descendentes. Tá? Mas não é o descendente não vai apresentar modificação no código genético, não. O código genético do descendente, ele é justamente idêntico ao camundongo transgênico. Então, aqui é falso. Quinta questão. Quinta questão. Os camundongos A e B da imagem abaixo são geneticamente idênticos, correto? Exceto pelo fato de que um deles tem um gene extra, o gene que codifica o hormônio do crescimento humano, que foi inserido no genoma do animal por técnicas de engenharia genética no início do seu desenvolvimento. Então, ó, tá aqui eles são geneticamente idênticos, só que esse foi introduzido aqui um gene do hormônio do crescimento humano. Por isso que ele ficou maiorzinho, tá? Considerando as informações fornecidas, analise atentamente as informações a seguir. O camundongo B, que recebeu o gene humano, apresenta esse gene apenas nas células glandulares produtoras de hormônio do crescimento. Gente, que é falso. Por quê? Porque o camundongo B apresenta o gene extra, né, em todas as células, né? Só nas células produtoras de hormônio, é nas células somáticas, nas células germinativas. Tá? Então, aqui é falso. 2. Após ter recebido o gene humano, o camundongo tem possibilidade de transmitir hereditariamente esse gene para a sua prole. Sim, se ele receber o gene humano, ele vai transmitir, como ele é um organismo transgênico, vai acabar transmitindo para os seus descendentes. Então, aqui verdadeiro. A modificação descrita fez com que o código genético do camundongo B se tornasse ligeiramente diferente daquele do camundongo A. Gente, a modificação ele não altera o código genético do animal, somente o seu genoma. É porque ele só incorporou o genoma humano, o gene humano. Então, a modificação fez com que o código genético do camundongo B não tenha nada a ver com isso aqui, tá? Então, o item 3 está errado. Repetindo, essa própria modificação que foi descrita, ele não alterou o código genético do animal, não. Ah, quer dizer que está aqui, ó, os genes do rato, digamos aqui, está o código genético aqui, ó, a linha de genes do ratão. Quer dizer que ele foi modificado, esse gene? Não, gente, só apenas introduziram o gene humano
aqui, ó, no genoma dele. Tá bom? Ele não terá o código genético do animal, somente o seu genoma. Então, aqui a resposta, letra B de bola. Sexta. Para verificar a eficácia do teste de DNA na determinação de paternidade, temos 5 voluntários, dentre eles o pai biológico de um garoto, cederam amostras biológicas para a realização desse teste. A figura mostra o resultado obtido após a identificação dos fragmentos de DNA de cada um deles. Está aqui o do garoto, da mãe e os 5 prováveis papais. Após a análise, pode concluir que o pai do garoto é qual, gente? Vamos lá, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto. Observe aqui, ó, o mesmo genoma. Ou o menino tem que ter da mãe ou do pai, ó. O garoto, isso aqui, ó, puxou da mãe, que é igual. Esse aqui pode ser? Não. Já exclui aqui, ó, esse que não tem, ó. O garoto não tem o do pai aqui. Esse, nem da mãe e nem do pai, ó, esse aqui. Então, ó, se não tem da mãe, era para ter do pai, né? Então, já excluiu o 2, já excluiu o 3 e já excluiu o 5, ó, que não tem. Então, ó, ele herdou justamente esse gene do pai. Ó, o gene que ele herdou do pai. Tá lá. Esse aqui, ele herdou de quem? A mãe não tem. Então, com certeza, ele herdou do pai. Olha aqui. Esse aqui, ele herdou da mãe. Tá? Aqui, ó, da mãe. Esse aqui também herdou da mãe. E esse outro aqui, ó, ele com certeza herdou do pai. Então, é o quarto voluntário. Letra D. É só vocês olharem as bandas pretas, tá? Se ele não tem da mãe, ele com certeza vai herdar aquela banda preta do pai. Galera, próxima aula a gente resolve as demais questões. Hoje a gente fez a questão do praticando e do desenvolvendo habilidades. Próxima aula a gente responde as questões complementares, beleza? Tchau, tchau a todos.